pessoa mais cheia do Espírito Santo na igreja? É aquele que abraça todo mundo, fala com todo mundo, e todo mundo diz que ele não ora, porque não vê. Ele faz isso em secreto, não faz em público. Eu fiquei sabendo de um pastor, que um rapaz encontrou com ele e falou: pastor, vejo que o senhor é um grande homem de oração. E ele, sem graça, falou: é mesmo? Por que o irmão viu isso? Pela ponta do seu sapato, pastor, toda a comida. Ele falou: irmão, não é isso não, é que eu não ando tendo dinheiro para comprar sapato. E ele disse: mas eu vou aproveitar para dizer uma coisa para o irmão: nunca olhe a oração de alguém pelas pontas do sapato, isso é pequeno demais, mas olhe pelo brilho dos olhos, porque aqui é uma chama acesa dentro do peito, e é por isso que a gente olha e diz: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. E sabe quem são homens e mulheres de Deus? Geralmente gente marcado pela vida, é gente tão cheia de rachadura das pancadas que levou, que quando ela chega perto de você, você só vê luz saindo, porque a luz vai passando por todas as frestas até iluminar a vida. Aí você diz: cada pancada dessa foi um jeito de Deus me marcar. Meus irmãos, graça e paz, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 25 até o verso 37. Você pode se colocar de pé, quem tiver condições, por favor, só para a gente fazer a leitura desse texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos dos versos 25 até o verso 37. E aí, quando nós terminarmos de ler o texto, você vai se sentar e não vai fechar a sua Bíblia. Amém, irmãos? Nós vamos fazer um mergulho nesse texto essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo especial, porque Ele tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, ainda essa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Minha gratidão mais uma vez ao pastor Jean, todos os pastores, a igreja em geral. É sempre um prazer estar com os irmãos, principalmente quando a gente pode estar em igrejas que amam a palavra. Isso é muito gratificante. Igrejas que amam a palavra são igrejas que têm fundamento, têm base. Por isso que esses ventos de doutrinas e mentiras sopram lá fora, mas não conseguem entrar aqui, porque nós estamos protegidos pela graça e pela palavra que cria raízes no coração da gente. Amém, irmãos? Vamos lá? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, prestem bem atenção nesse texto. Diz assim, então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu sou um apaixonado pelas histórias de Jesus. Eu acho incrível o modo como as histórias de Jesus são contadas na Bíblia. Nós estamos diante de um texto raro. Primeiro porque é um texto que de tanta gente ouvir falar, a gente acha que conhece.
até sentar com ele e apanhar demais e ver que não conhece lá tudo isso. Nós estamos diante de um texto que é conteúdo exclusivo de Lucas, só ele fez isso. Uma parábola magistral, uma das coisas mais bonitas que há na fé cristã e na experiência cristã, se podemos dizer assim. Aqui a gente tem de tudo, a gente tem visões equivocadas sobre Deus, jeito errado de fazer teologia, hermenêutica perigosa, interpretação bíblica contra o outro e não a favor dele. Aqui a gente tem a menção, pelo menos de leve, mas na profundidade, daquilo que Jesus entende como quem é o próximo, uma categoria que define a minha fé e a proposta de discipulado. Aqui você tem uma ruptura sagrada extraordinária, que eu vou te falar mais para o final. Estou fazendo só uma introdução para depois a gente mergulhar no texto. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui essa noite, é que Deus está nos chamando essa noite para entendermos de um modo um pouco diferente as nossas relações como igreja. Lembrarmos que aqui nesse lugar não há inimigos nossos, que ninguém aqui é uma ameaça para ninguém, que ninguém está aqui para atrapalhar seu caminho, na sua frente. Aquela equivocada visão de que, ora, mas de madrugada, por exemplo, porque a fila é menor, como se Deus tivesse isso. Não há nenhum tipo de competição aqui. Eu queria que essa noite Deus nos ajudasse a arrancar a palavra competição da nossa espiritualidade e trocasse por celebração. Que você agradeça a Deus por cada pessoa que já sentou do seu lado no culto. Que você agradeça por cada pessoa que já foi usada por Deus aqui. Que você agradeça por cada pessoa que já atrapalhou sua vida aqui dentro, que também faz parte do pacote. A igreja não é um lugar de perfeitos. Aqui é o lugar da gente se arrebentar, irmãos. É aqui que a gente se encontra, bate um no outro, conversa, apanha, cresce. Aqui a gente tem expectativas inimagináveis, até que Deus vem e esfrega realidades na gente. Esse lugar é um lugar espetacular de transformação. E é nisso que a gente vai mergulhar aqui hoje. Eu quero só que você coloque a outra máscara, aquela de mergulho, para a gente entrar no texto aqui. Pode ser? Olha que interessante, o texto começa dizendo assim, ó, já começa com uma coisa incrível. Esse texto não tem ninguém com um nome de verdade, não aparece identidades aqui, mas é cheio de rótulos. E como é perigoso isso? Nós vivemos uma geração que é viciada em rótulos. Hoje é quase impossível viver sem rótulos hoje. Quer ver só? Se você sair agora na rua, você já é pedestre, não é? Aliás, aqui dentro, você está sentado aí me ouvindo, a qualidade aqui é de ouvinte, ali é pedestre, aí você está no carro, você, dependendo de que lado você está, se você está na esquerda é motorista, se no direito é passageiro, né? Aí você está no mercado, você é consumidor, você está no banco, você é cliente, está na escola, é aluno, está na igreja, é irmão, está em casa, é a mulher. Que nome você tem? Isso é sequestro de subjetividades, a gente perde a identidade no emaranhado de rótulos. Todo dia a gente tem uma etiqueta nova. Antigamente as etiquetas das roupas vinham por dentro, hoje é por fora, para a pessoa te abraçar e calcular quanto você veste. O texto bíblico abre com essas categorias que fogem da identidade, que sequestram subjetividades. O texto abre com a identidade que se esconde atrás de rótulos. Só que o que me encanta nesse texto é que ele já vai pela via que Deus mais ama. Eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês aqui essa noite. Do ponto de vista da Bíblia, Deus tem lado. E é sempre o lado do oprimido, do pobre e do pequeno. Sempre. Toda vez que você olhar na Bíblia essa equivalência de forças, o rico e o pobre, pode saber, Deus está do lado do pobre. O oprimido e o que oprime, Deus está do lado do oprimido. Aquele que bate e o que apanha, Deus está do lado do que apanha. É impressionante. Deus abre na Bíblia esse tipo de lógica. Você vai ver, por exemplo, no Êxodo, que Deus vem e mostra um povo em fuga do Egito, o exército de Israel, do faraó todo atrás de Israel, a elite do Egito atrás dos oprimidos. E aí o que Deus faz? Dá um susto tremendo na história, porque é a primeira vez na história que não é o rico que passa trucidando todo mundo. O rico fica sepultado no mar e o escravo do outro lado dança. A não ser que você seja um rico crente e fica do lado de Deus, aí melhora, né? O que é interessante desse texto é que ele abre assim, olha no versículo 25. Se levantou certo doutor da lei. Como eu gosto dessa expressão de Lucas, porque Lucas geralmente usa essa expressão para gente pequena. Certos homens, certa mulher, pessoas que não têm lá a característica para a gente colocar o título antes do nome. Só que esse tem.
Só que Jesus faz questão de não falar o nome, deixa só o rótulo. Ele é certo doutor da lei. É como um desses que, porque tem diploma, acha que é melhor do que todo mundo. É como um daqueles que gosta de experimentar os outros, daqueles que fazem perguntas não porque querem aprender, mas porque querem colocar o professor na vergonha, malignos de aulas. Esse aqui é um, e é professor. Que Deus te livre de ter um professor desses. Porque ele tem mente, mas não tem coração. Porque ele pensa, mas não sente. Porque ele imagina, mas não consegue colocar no chão da vida. Ele tem teoria, mas não tem prática. Ele quer fazer, mas ele não sabe ser. Ele vai a Jesus pela via do fazer. Olha o que ele disse. Certo doutor da lei, para colocá-lo à prova, ele diz, mestre. Notem uma coisa, na Bíblia, toda vez que alguém nesse nível aqui, elite para cima, chega perto de Jesus, chega chamando de mestre ou de rabi, porque eles querem apenas aprender. Agora, a maioria infinita dos pobres, dos oprimidos, das mulheres que eram rejeitadas, dos repugnantes da Bíblia, chegam a Jesus chamando de Senhor. E aí que está a diferença. Muita gente só quer o mestre, mas quem quer o Senhor encontra Deus. Ele chega e diz assim, mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Isso aqui é postura de rico. Onde é que eu compro aí? Esse negócio divide no cartão, paga onde? Aqui é postura de rico, ele é capitalista ao extremo. Ele já chega para Jesus dizendo assim, eu gostei dessa proposta tua aí, dá para pagar isso aí? Quanto é que é? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como é que funciona isso? Se bem que ele está querendo provar Jesus, ele é maligno na intenção e na pergunta. Ele está dizendo assim, ó, Jesus, como é que faz para participar do seu esquema? Eu entro aí, é como se ele subentendesse que todo o esquema por si só é corrupto. Então está dizendo, onde é que eu mexo os pauzinhos? Com quem que eu faço para a coisa funcionar para mim? E aí ele deu de cara com o único Deus que não aceita suborno, que não está nem um pouco interessado se você tem mídia, nome, fama. Você está servindo um Deus aqui que não quer nem saber se a sua família está aqui na igreja há 30 anos. Não foi o seu sangue que desceu na cruz. Esse aqui é um Deus que não se compra. É um Deus que não se leva na lábia. É um Deus que não se leva na base da corrupção. Não tem nada com ele por baixo dos panos. Ele é luz. E quando ele chega, todos os cantos ficam claros. Olha o versículo 26. Jesus perguntou, acho interessante que ele vem a Jesus chamando de mestre, então ele estabelece o relacionamento. Já que é mestre, vai ser aula. Então quando ele chega a Jesus pela via do mestre, usando a chave do simbolismo judaico, rabínico, Jesus devolve na mesma medida. Já que é na base de pergunta, vamos perguntar. Jesus pergunta a ele, é uma contra-pergunta, é quase o método socrático da maiêutica. Jesus olha e diz assim, ó, o que está escrito na lei? Uma pergunta. Segunda pergunta, como é que você lê? O que Jesus está dizendo, escancarando, é que há um abismo gigantesco entre o que a Bíblia diz e o que a gente acha que ela disse. E é aqui que mora todo o problema até hoje. Nós ainda temos muita gente colocando na boca de Deus promessas que Ele nunca fez, alardeando milagres que Ele nunca disse que faria, levantando perguntas que a Bíblia não levantou, por isso não tem resposta, tentando encostar Deus em paredes para as quais Ele nem existiu, Ele não quis fazer. Quanta gente faz isso hoje? O texto diz uma coisa, ela lê outra, acha outra e prega uma outra coisa que achou da primeira vez. Cuidado com crentes do império do achismo. O achismo é perigoso, irmão. Há muita gente que não faz ideia do que é isso. Não estudam o texto, não buscam o texto. São pregadores de uma mensagem só em todos os lugares que vão, porque tem uma boa memória, mas um péssimo coração. Esses textos exigem tempo para escutar o que Deus falou. É por isso que o salmista diz, uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi. A segunda escuta é mais tremenda, é a do quarto fechado. É aquela que Deus quebra a gente. É aquela que você não lê mais o texto lê você. E aí quando você sobe aqui, você não sobe só um homem ou uma mulher, mas alguém que vestiu o texto e aprendeu com Cristo a tirar o texto da página e colocar na vida. Jesus faz isso. Aliás, em Lucas 3 e 4 ele faz isso. Ele chega na sinagoga deles, porque já não é dele, chega na sinagoga deles, ele pega o texto bíblico, quando ele abre Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar libertação aos cativos. O texto bíblico diz que ele termina de ler, e enrola o texto, devolve aos da sinagoga, senta e diz, hoje se cumpriu a palavra dessa profecia. Sabe o que ele está dizendo? Até hoje funcionava assim, ó. Você lia o texto, guardava e voltava para casa. Hoje não. Você lê o texto, fecha, veste o texto e vai viver. A partir de agora o texto é você, vivendo na vida esse texto que acabou de ler. Tem que ter coragem para fazer isso. Aí Jesus entra aqui, ó. Olha que coisa incrível. Como é que você lê? Responde para mim como é que você vai ler isso aqui.
Todo mundo conhece esse texto, essa parábola que eu li, por um tema que é colocado no texto bíblico, o bom samaritano. Aliás, o primeiro personagem que a gente tem na Bíblia, que a ética vem antes do nome, ele é bom e é samaritano. Infelizmente, muita gente não cabe nessa configuração. Aí dá uma olhada nisso aqui, ó. Versículo 27, ele responde para Jesus assim, ó. Bom, eu leio na lei assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E é aqui que mora o problema dele. Porque a interpretação dele do próximo é de um próximo muito próximo. Qualquer um que ele entendesse como judeu. O outro que passasse dessa linha era um problema para ele. Ele não conseguia enxergar ninguém diferente como alguém em quem Deus está fazendo alguma coisa. Ele tem a doença rabínica do olhar. Só enxerga o indivíduo que parece com ele, canta como ele e fala a língua dele. Passou disso, ele tem dificuldade de acreditar que esse indivíduo seja de Deus. É por isso que é em Lucas que aparece a parábola do filho pródigo, que tem uma coisa da graça tão tremenda. A ideia central da parábola do filho pródigo, sabe qual é? Eu preciso ter coragem de chamar de meu irmão qualquer um que o pai chamar de filho dele. E não apenas aqueles que eu acho que é. Quer ver uma coisa incrível? Esse homem não está perguntando para Jesus porque ele está interessado em expandir as fronteiras do amor. Ele não está preocupado em dizer assim, Senhor, mostra para mim qualquer um que é meu próximo, que eu vou até ele e vou abençoar. Não é o que ele está pedindo. O que ele está pedindo é que Jesus limite a área de atuação. Bota uma linha aqui no canto, Senhor, no chão aqui, ó, e diz para mim, o teu próximo é qualquer um dessa linha para cá. Porque quem tiver da linha para lá, eu não estou nem aí. Pode morrer e ir para o inferno, eu não quero nem saber. Só que o que Jesus faz é o contrário. Tira a linha e deixa bem claro para ele que quem é meu próximo é qualquer um que eu me aproximar. Sou eu quem encurto distância, sou eu que não deixo morrer na estrada, sou eu quem usa os meus recursos. Tudo que eu faço pelo outro torna o outro meu próximo. Esse indivíduo quer fazer um gueto, um grupozinho, uma mafiazinha celestial, e Jesus está mostrando que com ele é bem diferente. Aliás, sabe aquele ditado que sua mãe provavelmente disse muitas vezes? Diga-me com quem andas. Esse ditado não serve para Jesus não, porque as pessoas com quem Jesus andava, certeza que sua mãe te diria, cuidado com esse Galileu. Você já viu as pessoas com quem Jesus anda? Só gente complicada. Você quer ver, um dia Jesus está convidado para jantar na casa de um fariseu, quando ele chega lá, entra uma mulher de má fama que nem foi convidada, e é incrível que o texto bíblico diz que ela ficou atrás de Jesus, que coisa linda. Ela sabe, se eles se levantarem contra mim aqui, ele vai me proteger, eu vou ficar atrás dele. Que coisa maravilhosa é saber que a gente tem um Jesus que não taxa a gente pelo que a gente acha que é, mas por aquilo que ele sabe que pode arrancar de potencial da nossa vida e nos colocar de pé aqui hoje. Volta no texto, olha o versículo 28. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Eu acho tão tremendo. Olha o que Jesus está dizendo, morto, você fez muito bem a sua resposta, agora vai viver. Está no texto. Jesus está dizendo assim, você é um morto inteligente, pelo menos é um morto inteligente, é um morto que sabe ler, é um morto que sabe até interpretar dentro das categorias de você é um morto inteligente, legal, agora quer viver? Quero, faz isso que você falou. Pensa numa distância que há entre falar bem e viver bem. Por isso que nós temos nos púlpitos da igreja, principalmente brasileira, muita gente que fala bem, mas vive mal. Pergunte para esses irmãos que vivem no entorno da igreja, na logística da fé, levando e buscando de aeroporto, hotel, essa coisa, e você vai descobrir que muita gente que brilha aqui em cima é apodrecido no trato com o outro lá embaixo. Porque uma coisa é saber as palavras, outra é vivê-las. Viver cada palavra leva tempo, exige aproximação com o outro, estabelecimento de vínculos, e toda vez que alguém chega perto demais da gente, começa a descobrir que a gente não é lá essa coisa toda, e aí a gente percebe que ele descobriu que a gente é falho, tem um cúmplice, então a gente manda embora. Por isso muita gente faz isso, deixa você se aproximar até uma certa distância, a distância que ainda permite que os teus olhos fiquem enganados pelo brilho da celebridade. Ainda bem que aqui hoje não tem nenhum astro, todo mundo aqui é servo, até porque, irmãos, quando o sol brilha, estrela nenhuma brilha mais, e o sol da justiça já está brilhando aqui na gente hoje. Faz isso e vai viver. Escuta uma coisa aqui, ó. Sabe por que tem tanta gente nas igrejas que não vivem a espiritualidade mais profunda? Porque eles acreditam que a fé cristã tem a ver com o que eles sabem sobre Deus, não com o que eles vivem de Jesus. Esse é o grande problema. Tem muita gente que tem fé em Jesus, não tem a fé de Jesus. E é importante ter a fé de Jesus, aprender a viver.
Andar com as pessoas, o modo como você trata a gente diz muito do Deus que você diz crer. Se você é daquele que acha que está cheio de dons, extremamente espiritual, o mais crente da igreja, de modo que fica julgando todo mundo, nem se aproxima, aquela ali é pecadora, então não posso me aproximar. O que você tem é muito próximo do diabólico. Grego, a palavra símbolo, sim, junto, aquilo que junta, você pega a maçãzinha, imediatamente a sua mente é junta aquela ideia com a ideia da empresa a ela respectiva. Símbolo, junta, simpósio, estarmos juntos num banquete. Diábolo, aquilo que afasta. O diálogo tende a afastar as pessoas para trazer de volta, juntar depois. Olha que interessante, o que é o diabólico? Aquilo que afasta as pessoas de mim. É o primeiro passo para ficar demoníaco depois. Quer saber quem é a pessoa mais cheia do Espírito Santo na igreja? É aquele que abraça todo mundo, fala com todo mundo, e todo mundo diz que ele não ora, porque não vê. Ele faz isso em secreto, não faz em público. Eu fiquei sabendo de um pastor, que um rapaz encontrou com ele e falou: pastor, vejo que o senhor é um grande homem de oração. E ele, sem graça, falou: é mesmo? Por que o irmão viu isso? Pela ponta do seu sapato, pastor, toda a comida. Ele falou: irmão, não é isso não, é que eu não ando tendo dinheiro para comprar sapato. E ele disse: mas eu vou aproveitar para dizer uma coisa para o irmão: nunca olhe a oração de alguém pelas pontas do sapato, isso é pequeno demais, mas olhe pelo brilho dos olhos, porque aqui é uma chama acesa dentro do peito, e é por isso que a gente olha e diz: aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus. E sabe quem são homens e mulheres de Deus? Geralmente gente marcado pela vida. É gente tão cheia de rachadura das pancadas que levou, que quando ela chega perto de você, você só vê luz saindo. Porque a luz vai passando por todas as frestas até iluminar a vida. Aí você diz: cada pancada dessa foi um jeito de Deus me marcar. Geralmente Deus não está no Esaú que sai matando todo mundo, mas está no Jacó manco, torto, que anda com Deus e sabe: aprendi que eu não preciso correr, basta andar com Deus que conhece a minha qualidade, o meu jeito de ser. Olha o versículo 29. Ficou um clima tenso aqui, porque o indivíduo faz uma pergunta, acha que a pergunta é inteligente demais, Jesus devolve outra que deixa ele enrolado, ele não sabe o que dizer direito, aí ele tenta se justificar. É interessante isso, porque Jesus falou assim: você está morto, vai viver. Aí ele quer justificar ele. Eu me lembro muito de Jó, quando Deus chega para Jó no final do texto e faz uma pergunta devastadora: ô Jó, você me condenaria para te justificar? É isso mesmo? Você quer me condenar para te justificar? Faz sentido isso na tua cabeça, Jó? Olha que incrível. Agora aqui o indivíduo quer se justificar. Presta atenção no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí eu acho interessante, eu queria muito aqui a sua imaginação, olha para mim. Imagine que nós somos essa geração aqui, que estamos ouvindo, somos a plateia desse momento. A gente é tudo querendo escutar o que Jesus vai falar agora. Agora ele vai dar uma definição. Quem é o próximo? Aí Jesus, que é mestre dos mestres, e lembre, o homem procurou Jesus por essa via didática, está buscando aula, foi o que Jesus deu. O que você procura nele, encontra. Aí Jesus começa a dar uma aula, olha que incrível. Aí Jesus começa assim no versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 27 quilômetros tem essa estrada. E é uma estrada cheia de acidentes geográficos, muito fácil para emboscadas de bandidos. Alguns teólogos trabalham até com a ideia de que provavelmente Jesus está fazendo uma crítica aos zelotes, grupo extremista que tinha um dos discípulos que era zelote. E o grupo extremista que provavelmente não matou o homem porque não matavam judeus, mas roubavam para financiar a sua causa. Agora olha que incrível, descia de Jerusalém para Jericó um homem e caiu nas mãos dos assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora deixando quase morto. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e a editora que eu trabalho me deu a honra de trabalhar com os textos de Spurgeon, os originais, e a gente traz para o Brasil esses textos. Spurgeon diz, pastor, que o pior tipo de crente da igreja é o quase salvo. Ele quase chegou. Olha que coisa terrível. Jesus disse com o doutor da lei: tu não estás longe do reino. Irmão, que coisa angustiante. Uma coisa é você estar perto, outra está dentro. Esse aqui está quase morto. Aqui tem uma coisa, eu vou falar, vai assustar muito, segura na cadeira aí, mas eu tenho que falar. No original grego tem uma palavra aqui que é usada para bandido, lestos, e essa palavra é muito séria.
Porque Jesus usa ela duas vezes. Na primeira vez é quando ele chega no templo e, citando Jeremias, ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões, e o termo grego é esse. Agora aqui Jesus diz a mesma coisa. Um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, provavelmente tinha vindo do culto. Ele é apanhado pelos bandidos lestos da estrada. Olha o que Jesus está falando, gente. Na religião de vocês, doutores da lei, é muito perigosa para gente simples. A religião de vocês é religião de ameaças, banditismo sagrado. Porque quem escapar dos bandidos da estrada não escapa dos bandidos do templo. É assalto para todo lado. E hoje tem muita gente fazendo assalto sagrado com a Bíblia e é a mão armada, porque não tem arma maior do que a Bíblia. Eu fiquei sabendo de uma técnica, pastor, vai vendo. Eu fiquei sabendo de uma técnica. Um indivíduo chega numa igreja, desse que tem hoje, ele chega numa igreja, aí ele manda os irmãos ficarem de pé. E o povo adora essas coisas, o povo fica de pé. Aí ele diz assim: agora vai e pega a maior nota que você tem na carteira. Aí imagine por um momento que você pegou uma de 20 e o irmão do lado uma de 50. Você já está perdendo, mas deixa para lá. Aí ele começa a dizer assim: olha, agora vai, troque com seu irmão. Ficou ruim para você. Para você quer dizer melhorou, para ele é que está ruim, né? Imagina, você troca com o irmão. Ele diz: agora pega essa nota. Aí ele faz toda uma narrativa. Esses caras têm domínios de narrativas. Eles trabalham com isso aqui, ó. Aí começam: olha, porque essa nota é maldita. Aí vem fake news que não acaba mais. Esse povo trabalha na equipe de marketing do inferno. É mentira o dia inteiro e é pelo WhatsApp. E eles começam a dizer: olha, porque esse dinheiro é maldito, porque houve uma conspiração. E aí vem com tudo quanto é tipo de teoria mirabolante. O negócio é tão assustador que você começa a olhar para a nota e tremer. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí diz: agora joga ela no chão. Aí os crentes jogam no chão. Aí quer ver os crentes pirar. Eles falam: agora pisa em cima disso. Irmão, tem gente que desmaia, baba, pisa em cima. O sangue de Jesus tem poder, eu te amaldiçoo. Irmão, você trabalhou para esse negócio estar aí, é bênção. Só que o povo não pensa. Aí sabe o que ele faz? Quando você já está cansado, destruído, com raiva até de si mesmo, aí ele manda os diáconos passar pegando as notas malditas. Aí traz aqui, na frente do pastor, e o pastor aqui angustiado, que ele já sabe onde vai dar isso. Na frente do pastor ele vira assim e fala: pastor, o senhor vai ficar com essas notas amaldiçoadas na sua igreja? Ou eu vou levar, que eu sei o que eu vou fazer? O pastor com a dor no coração: leva, leva. Acabou de ser assaltado em público. Você está rindo, né? Mas sabe o que acontece? No próximo ano a igreja convida ele de novo. E ele vem com um carro novo que roubou de vocês. Porque a igreja honra os caras errados. Depois reclama porque que o púlpito é ruim. Vocês que chamam. São vocês que pagam. Agora exija do púlpito gente santa. E você vai ver que não precisa pagar mais nada. A graça de Deus é que vai encher, começar a abraçar, começar a levantar. É Deus quem faz. E Deus tem os seus. Ele tem os seus. Deus tem os seus homens e as suas mulheres, gente honesta, verdadeira, que está aqui hoje, ó, aí do seu lado, aí, gente fiel, abençoada, que está aqui orando e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus tem os seus. Quer ver? Dá uma olhada aí, estou no versículo 30. O homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos bandidos, os caras massacraram ele, deixaram quase morto. Pergunta a vocês: deixaram morto ou quase morto? Quase morto. Então imagina comigo, esse cara está lá todo detonado, destruído, jogado no canto. Dá uma olhada no verso 31, olha que tremendo. Presta bem atenção nessa expressão. A do telão é até melhor do que a minha tradução. A minha tradução diz por acaso, mas o casualmente dá o termo grego mais potência. Casualmente. O que é casualmente? Significa que não é rotina desse sacerdote, sim ou não? É casualmente, não é rotina dele. Se fosse rotina, eu diria, naquele mesmo horário, estava descendo por ali. Rotina é isso, aqui não. Olha o 31. Por acaso, casualmente, um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Presta atenção no pecado. O pecado aparece nesse verbo. E vendo-o. Olha para mim. O sacerdote terminou o culto dele naquele dia, talvez até um pouco mais cedo, que o pessoal do louvor faltou. Aí ele terminou aquele dia e resolveu descer. Vou embora, vou para casa, vou lá para Jericó. Está descendo o caminho, ele vê o homem lá. A Bíblia diz que o homem estava quase morto. Só que o sacerdote passou e viu. E quando viu, passou de largo. O que o sacerdote faz? Ele imagina, olha para mim aqui, ó, ele imagina, está morto.
E se tiver morto é um problema para mim muito grande, porque eu sou sacerdote, uma série de regras, uma série de leis, não posso tocar num defunto. Se eu tocar num defunto tem que ficar 24 horas de purificação. Isso dá um trabalho, quer saber? Está morto. E ele segue. Ele comete um assassinato na rua. Bom, está crescendo na escala do banditismo. Roubava lá em cima, agora mata na estrada. Eu amo esse clima aqui, ó. Esse clima é o que eu mais gosto na igreja. Não tem cadeira voando, não tem ninguém fazendo aquele monte de coisa, mas dá uma dor, uma angústia, um desespero, dá vontade de entrar debaixo da cadeira. E segura aí, fechem as portas, deixem as crianças da sala, eu ainda estou na metade. Olha o que diz o 31. Um sacerdote vendo, passou de longe. 32. Do mesmo modo, eu gosto tanto dessa expressão, do mesmo modo, um levita também chegou àquele lugar e quando viu, passou de longe. Aqui tem a lógica da hierarquia. Se o chefe não parou, também não parou. O sacerdote já desceu, o levita vem também, falou, quer saber, eu fui lá no culto, já adoramos, a gente está vendo, ih, rapaz está morto ali, Deus abençoe, fui. Hashtag partiu. Sabe qual é o maior problema de uma igreja na cidade? É quando o altar e o louvor ignoram os feridos da estrada. É quando quem prega e quem canta juntos resolvem matar quem precisa. A grande teologia da igreja não é o que eu prego ou o que eu canto, é o que eu faço com isso quando alguém precisa de mim lá fora. É quando eu tiro a igreja do gueto celestial e jogo na rua. É quando gente angustiada pode olhar para mim e receber uma palavra. Eu posso cantar lindamente aqui, mas se eu não souber sussurrar ao ouvido do aflito as mesmas verdades que eu cantei aqui, eu sou um enganador. É fácil subir aqui, difícil é descer. Difícil é descer daqui e viver isso lá fora. Que Deus te leve hoje a não ser o assassino da estrada das cidades de João Pessoa, mas por onde você passar aqui, ó, seja celebrando vida, levantando gente, abençoando vidas, levantando altares. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quer ver uma coisa ainda mais interessante? Eu estou no versículo 32. Se tem uma coisa que me encanta aqui, é do 32 para o 33. Porque olha para mim, imaginem de novo que a gente faz parte da plateia que está ouvindo essa parábola de Jesus. Aí Jesus olha e diz assim, ó, porque olha para mim, naquela época, a sociedade de Israel era dividida em 3 camadas. Primeira camada, todos os descendentes de Arão, portanto sacerdotes. Segunda camada, todos os descendentes de Levi, portanto levitas. Se você não era da primeira, Arão, nem da segunda, Levi, você era da outra, israelense, qualquer uma das outras tribos. Aqui tem uma expectativa da plateia, todo mundo está ali. Imagina por um momento você encostado do lado de um cara, ouvindo ele falar, de repente ele fala assim, ó, descia lá um sacerdote, não parou, foi embora e o cara continua lá. Aí vem um levita, não parou, foi embora, o cara continua lá. Você olha para o cara do lado e fala assim, agora vai parar, porque é um de nós. O sacerdote não parou, tem muita coisa para fazer, levita também não, mas um de nós vai parar, tem 10 tribos aqui, não é possível. Aí Jesus propõe a sagrada ruptura. Olha o versículo 33. Mas um samaritano. Na hora que Jesus falou isso, esse povo deve ter tremido na base. Um olha para o outro, põe a mão na cabeça e diz isso. Ele não vai fazer isso, não é possível. Tanta gente, 10 tribos, para que pegar os samaritanos? Eles são outro povo, eles são povos da mistura, são outro repugnante, eles não congregam com a gente, são de outro ministério, cantanzinhos esquisitos, esse povo não ora que nem a gente, eles nem usam as nossas roupas, nunca vieram aqui, por que Jesus está usando esse povo? Jesus vem e fala assim, ó, tem um samaritano, eu amo o jeito de Jesus jogar a gente no chão, um baita do nocaute, sem tocar. Mas um samaritano, dá uma olhada comigo, versículo 33, que ia em viagem, percebam como mudou aqui, ó. O sacerdote ia casualmente, podia ter escolhido outra estrada. O levita também ia casualmente, já o samaritano não, está indo em viagem. E quem vai em viagem tem mais dinheiro guardado para as despesas da viagem, e a estrada é comprovadamente perigosa, então ele corre mais risco que os outros. Ele está indo em viagem, olha o que diz o 33. Aproximou-se, esse é o termo que Jesus queria colocar para aquele indivíduo. Indo em viagem, quando viu, aproximou-se. Quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo. Aquele que eu encurto distância. Aquele que eu saboto a minha agenda.
Mas eu não deixo ele morrer, eu não levo a morte dele nas minhas costas. Aquele que atraiu o meu olhar e fez com que a minha viagem tivesse uma outra coisa. Porque agora, por causa disso, a gente cria uma memória e leva para a vida um testemunho para contar. Um dia, eu passei por uma estrada, alguém estava precisando de vida e eu estava lá. Então o Espírito de Deus me fez levar vida para o perdido da estrada. Olha que lindo, 33, ó. Vendo, encheu-se de compaixão, sentimento de paternidade, até de mãe. É ele dizendo assim, esse samaritano, quando viu o homem, sentiu um sentimento extremamente profundo. Aqui é Jesus denunciando que tanto o sacerdote quanto o levita e o mestre da lei é gente fria. Gente que tem teologia, mas não tem abraço. Gente que fala bem, mas enforca. Gente que te mata com cordas de seda. Gente que tem as mais lindas palavras para o teu velório, mas não tem uma mão para te ajudar antes de você morrer. Que Deus nos liberte essa noite de uma teologia fria, de um culto vago, vazio, que só se alimenta aqui dentro e que mata todo mundo lá fora. No dia que o pecador não puder entrar nessa igreja, fechem as portas. Uma igreja não acaba quando fecha a porta e vai todo mundo embora. Ela acaba quando o pobre não pode mais entrar. Você sabia que nesses prédios aqui, nessas casas aqui, ó, tem muita gente que fica assim, babando de vontade de vir, mas não vem? Que às vezes a pessoa olha de longe e pensa, ah não, eles são muito deles, muito certinho, passam aqui, às vezes nem fala com a gente, esse povo tudo bem arrumado, bem vestido, eu com essa roupinha, que eu não vou não. Alguma vez você já cumprimentou esse povo que mora aqui no entorno? Você sabia que o anti-evangelho começa pertinho da igreja? Quando a gente consegue querer, aqui dentro chora, Senhor, me leva para a África, e não vai do outro lado da rua ali. Crente às vezes sofre de esquizofrenia, é um negócio doido. A gente vê isso no louvor, por exemplo, no primeiro hino você canta, Senhor, deixo tudo aqui, tudo entregarei, até baba no altar. Aí no segundo hino, restitui, Deus faz o quê? Pega ou devolve? Eu falei, Deus trouxe a gente aqui hoje para ampliar o nosso conceito de responsabilidade, de relacionamento, de vivência entre igreja. Olha o 34. Chegou perto dele. Irmãos, que coisa linda. O sacerdote e o levita vendo passou de largo. Significa que alargou a distância. O samaritano vendo aproximou-se dele. É lindo demais isso. Vou dizer uma coisa para você. Você quer ver? Jesus um dia chega numa cidade com os discípulos, a Bíblia diz que vem saindo da cidade ao encontro de Jesus e dos discípulos 10 leprosos. Pensa no susto. Naquela época, a cultura da lepra, do banimento, da maldição, da morte em vida, aquela coisa que ninguém quer. 10 leprosos correndo na direção dos discípulos. Tenho certeza que Jesus teve que segurar um dos discípulos para não correr, porque o primeiro impulso é vazar dali. Aí Jesus vai e faz uma coisa que nem é padrão dele, ele cura os 10. E aí diz, agora vão e mostrem para o sacerdote. No meio do caminho, olha que incrível, no caminho, um deles para e percebe, estou curado. E ele volta para agradecer, e aí vem a nota de rodapé, este que voltou era samaritano. Ele volta para agradecer e provoca uma coisa interessante, é Jesus quem pergunta, mas não eram 10? Onde é que estão os outros 9 se só tem um aqui? É Jesus dizendo para mim e para você uma coisa das mais incríveis da Bíblia. Se você vai trabalhar para Jesus, esteja preparado para a ingratidão da maioria. Só quem volta é um e geralmente é aquele que você despreza. Ele volta, te agradece, te abraça e aí você diz, oh Senhor, obrigado. Ele estava aqui, eu nem vi. Não é a madame que volta, não é o bambambam que volta. É aquele que você não dá nada, que você não convida, que você não tem o nome no WhatsApp. Eu queria que hoje aqui você se convertesse o seu coração a esse irmão do lado que você não sabe nem o nome. Esse que a gente chama de amado irmão porque não quer saber o nome dele. Que Deus te ajude hoje a ser convertido uns aos outros aqui, ó. Uns aos outros, do seu lado aqui, você está comigo aqui, ó. Se você cair nessa estrada eu te levo, eu cuido de você, porque eu estou aqui. Se eu estiver aqui do seu lado você não morre, porque eu vou te ajudar, você é meu próximo, eu sou seu próximo. E juntos a gente se aproxima da glória. Olha que tremendo, estou no 34. Chegou perto dele, presta atenção nisso aqui, ó, enfaixou as feridas. Sabe o que é lindo? É Jesus dizendo assim, ó, vocês sacerdotes, levitas, doutores da lei, são tão preocupados com o exterior, com um monte de regras que vocês têm, que vocês não podem chegar perto do morto. As regras de vocês afastam. O samaritano não tem isso.
Então ele simplesmente desce da sua montaria, abraça o indivíduo, pega, enfaixa. O texto é cheio de detalhes. Olha o 34, ó. Enfaixou as feridas, aplicando azeite e vinho. Esse indivíduo faz enfermaria no meio da rua, na estrada. Ele desce e começa a tocar as feridas, limpa o sangue, passa uma faixa, coloca azeite, vinho para não infeccionar a ferida. Ele tem uma técnica, um trato, cuida do indivíduo. Ele desceu, parou a viagem, interrompeu o processo, matou a agenda, desceu da sua montaria, ajudou o indivíduo. Não fala nada porque o cara está quase inconsciente, ajuda o indivíduo, trata as feridas e vai além. Olha o 35. 34 no finalzinho. Ele colocou ele sobre a sua própria montaria, levou para a hospedaria e cuidou dele. Aqui tem uma implicação profunda. Esse indivíduo ficou provavelmente a noite inteira acordado cuidando do homem. Ele leva, presta atenção aqui, ó, põe na montaria. E aí tem que ir a pé, porque ele está cuidando do homem na montaria, com cuidado para não cair. Se cair, morre. Ele chega numa hospedaria e diz, ó, estou com um problema aqui, encontrei esse indivíduo, estou cuidando dele. Aluga o quarto, leva ele para a cama, coloca na cama, cuida com calma e fica lá do lado. Aí vem amanhã, olha o 35. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele. Quando eu voltar, eu pagarei tudo o que você gastou a mais. Esse homem cuidou do presente dele, não perguntou pelo passado, ainda projetou o futuro. O nome disso aqui é discipulado. Você não apenas pega a pessoa do mundo, entope ela de regras espirituais, até que ela batize e depois deixa que ela se vire sozinha para procurar o próximo. Isso não é discipulado, isso é geração de gente como a gente, numa interminável característica de espiritualidade em série. Conhecer um, conhece todos. O que esse indivíduo está fazendo é diferente. Eu cuido de você. Eu te vi deitado, destruído, arrebentado, eu estou investindo em você, estou pagando tudo porque eu ainda quero voltar aqui e te ver de pé. E todas as despesas que deram a mais eu vou pagar. E sabe o que é mais incrível? Esse homem aparece na Bíblia, não tem nome, faz muito, não fala com ninguém e ainda ganha um nome extraordinário, bom samaritano. Ou seja, o que mais vale na nossa relação com os outros não é a capacidade que a gente tem de inventar testemunhos para o povo depois, é simplesmente fazer para aquele que enxerga e sabe quem a gente é para ele que a gente vive, é nele que a gente tem que estar, é com ele que a gente caminha, é para a glória dele que você faz. Se Deus tocar no seu coração aqui hoje para abençoar alguém, não precisa ir lá perguntar, não precisa falar, olha, o Senhor tocou no meu coração. Faz isso não, bota um chequezinho no envelope e sai, irmão, vazado, esquece. Deixe que isso fique como um memorial diante daquele que te vê. Tem irmão que ele chega para o outro e fala, você está precisando de alguma coisa? A pessoa angustiada diz, não, está tudo bem. Faz isso não, só abençoa. Você está entendendo o que Deus está falando com você? E eu estou no 35, dá uma olhada no 36. Aí Jesus devolve uma pergunta. Irmãos, eu queria ver a cara desse indivíduo aqui. Ó. Porque ele é doutor da lei, ele não está acostumado a tomar esse tipo de surra no meio da rua. Eu fico imaginando se naquela plateia, pastor, tinha um ou outro samaritano de longe. Pensa na alegria. Aí Jesus para e olha para ele e diz assim, ó, versículo 36. Qual destes 3 te parece, é aos teus olhos? Jesus está dizendo para ele assim, está vendo como você lê errado? Você leu errado o mandamento lá em cima, porque o mandamento que ele citou tem base em Deuteronômio 6,5 e Levítico 19,18. Só que ele esqueceu que no 34, Levítico também diz para Israel, ame o estrangeiro que habitar na tua terra, porque você também foi estrangeiro no Egito. Ele esqueceu dessa parte. Aliás, a leitura dele é muito diabólica. Satanás também fez isso com Jesus. Cita textos e esconde outros textos e contextos. Olha que tremendo. Jesus fala, qual desses te parece ter sido próximo do que caiu nas mãos do assaltante? A resposta dele é angustiante. Ele não consegue dizer o samaritano, ele não diz isso. Então ele usa uma frase, aquele que usou de misericórdia. Nem aqui ele se arrepende. Porque quem acha que sabe demais sempre acha que está certo. Irmão, coisa mais chata do mundo é você estar perto de alguém que nunca admite que erra. Que ele tem que achar que ele sabe de tudo o tempo todo, a todo momento. Ele vai conversar com um PhD em física quântica, ele nunca leu um livro inteiro na vida e ele acha que pode discutir. O mundo de hoje é cheio de gente que tem opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. O indivíduo nunca leu um livro inteiro e quer discutir.
teologia profunda e tal. Eu estava numa igreja no Rio de Janeiro, terminou o culto, o cara me chama no canto e fala, o que você acha do diabo? Eu falei, eu acho ruim, você gosta? Porque vai que o cara, né? A gente tem essa coisa, parece que precisa saber aquele monte de coisa. E tem gente que tem aquele negócio, tem que saber quantas vezes, quantas cabeças tem o diabo do inferno. Eu quero lá saber do demônio, irmão. Ele que continua no inferno, o nosso objetivo aqui é glória. Ele, céu, o nosso Deus, o nosso Pai. Porque esse olhar vai atingir o outro. Olha o que Jesus faz com ele. Quem desses três aí parece para você o que fez de verdade? Ele fala, aquele lá que teve misericórdia. Aí Jesus, é como se ele dissesse assim, bom, já que o senhor está insistindo, eu vou falar, não vou falar o nome dele não, mas eu vou falar, aquele lá que usou de misericórdia. Aí Jesus faz, então vai e faz o mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. A partir de hoje, se você quiser o que eu tenho para oferecer, seja um samaritano. O texto bíblico não diz que ele voltou. Provavelmente não voltou. Porque isso é uma obra que só o Espírito Santo faz. Para quebrar o ego e o orgulho, só o Espírito Santo faz isso. Mas é tão bonita a lição. Jesus está dizendo assim, quero que você chegue em casa, olhe para o seu diploma, aquela coisa toda, e diga, isso aqui não é nada. Eu ainda sou um samaritano. Porque eu ainda estou no caminho da graça para libertar gente que está morta na estrada. A libertar gente que está quebrada pela estrada, que foi vítima da violência da vida, que foi destruída pelos outros. Eu queria que hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ajudasse a criar uma cultura do acolhimento aqui hoje. Que vocês entendessem que nessa igreja não tem linha divisória de ninguém. Tudo foi arrancado desde que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e você está aqui hoje. Quando você olhar nos olhos de qualquer pessoa aqui, você vai enxergar a graça, a vida, gente para ajudar. Você vai encontrar canteiros de obras existenciais de Deus. É assim que a gente caminha no reino da graça. Sabe o que mais me encanta nesse texto? Quando eu olho para esse texto com mais calma, olhando para ele, o modo como esse texto vem, a construção que esse texto é feito, é Jesus dizendo para aquele povo assim, olha, eu quero que vocês saibam que tem muita gente que acha que conhece o reino, só que não entende que esse reino que eu estou propondo não é um reino de palavreado, de troca de ideias num nível espetacular. Isso a Grécia já deu para vocês na base da filosofia. O meu reino é outro. O meu reino é reino de afeto, de ação. O meu reino é gestual. Gestos do reino. Mas Jesus nasceu, não precisa nem pregar, basta partir o pão. É gesto. O evangelho é todo feito de gestual. Você não precisa dar um sermão para quem sofre. Paulo não disse assim, explicai aos outros o motivo do choro. Mandou chorar junto. É a imagética do divino. Viu alguém chorando? Chora do lado. Abraça, silêncio. O texto está dizendo que Deus conhece o gestual da graça. Quem fala muito e faz pouco se demoniza. Quem quase não fala, mas faz, se santifica. A graça está na ação tocada pelo Espírito de Deus. Deus quer que você saia daqui essa noite um pouco mais ativo. Teve um escritor que disse assim, o grande problema dos crentes deste século é que eles não estão envolvidos no reino de Deus e não acham isso estranho. Imagina, não acham isso estranho. Eu queria que por um momento você pensasse, o que é que você vai poder fazer para Deus ao longo dessa semana para o reino de Deus? Pensa por um momento. Quantas pessoas passam pela sua vida numa semana? Quanta gente pode ser abençoada pela sua vida? E deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu digo isso aqui de você abençoar alguém ou estar com alguém, eu não estou dizendo que você deva ser aquele crente chato. Porque o que tem de crente chato, não tem xiita no islamismo, tem chato no cristianismo. Quanta gente chato que fica o tempo todo, ele quer subir em cima da mesa no restaurante para orar bem alto, para todo mundo saber que ele é crente. Isso é farisaísmo. Ele quer ficar o tempo todo falando em evangeliquez com a pessoa do mundo. O cara nem é crente, ele fala em evangeliquez. Vai cumprimenta o cara e aí varão, fogo, unção, poder. O cara fala, calma. Sabia que você é cheio do Espírito Santo quando você é quem você é? Irineu, um dos bispos do primeiro século da igreja, tem uma frase que eu amo. A glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida. E é verdade. Você não precisa chegar lá na empresa e acontecer alguma coisa e você orar e o paralítico andar. Não precisa não. Basta você ser fiel e não se corromper. Já é muita coisa. Só o jeito que você cumprimenta as pessoas já é diferente. Só de não se envolver com as coisas do mundo já é diferente. Só de alguém chegar para você e fazer uma proposta para fraudar alguma coisa e você permanecer fiel já é diferente. Só de você não olhar para a mulher dos outros já é muita coisa hoje. Deus está falando com a gente aqui hoje. E Deus te chamou aqui hoje para tirar a linha que separa você dos outros.
que a gente entre aqui hoje no reino dos samaritanos tocados pela graça. Nós estamos aqui hoje porque a proposta da graça é universal e atingiu a gente. E a gente está aqui, irmão, livre para adorar a Deus pelo que Ele faz na gente, pelo que Ele trabalha em nós e pelo que Ele vai nos usar para fazer no mundo. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. E eu queria fazer uma oração diferente aqui hoje. Eu queria que você orasse agora, nesse momento, por alguém. Não ore por você. Vamos combinar aqui. Ore por alguém, não por você. Você consegue fazer isso? Consegue orar por alguém? Você pensa assim, mas não tem ninguém para orar. Vira para trás e você vê um monte de gente aí. Pergunta o nome e ora. A gente pode orar por qualquer um aqui. Aliás, está aí a coisa bonita da oração. Nunca falta gente para você orar. Sempre tem. E entenda, sempre tem alguém orando por você. Sempre. De vez em quando eu estou por esse Brasil afora pregando, aí encontro uma irmãzinha, do nada assim, numa igreja, vem, me abraça e diz, meu filho, eu tenho orado por você. Aquilo me dá uma força. Porque orar por alguém é dizer eu te amo com ação. Ore por alguém. Nesse momento, se você sentir de abraçar, de chegar perto de alguém, faça isso. Ore por alguém. Ore por alguém. Ore por alguém. Obrigado, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão. Eu quero orar pelo pastor da igreja, sua família, sua casa. Quero orar pelos amigos que eu já fiz nessa cidade, Pai. Eu quero orar por cada mulher que está aqui dentro essa noite. Cada homem que está aqui hoje. Cada coração que se abre aqui e pede alguma coisa a Ti. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, por cada um que está aqui preocupado com o outro. E até se alguém aqui pensou, mas e aí quem vai orar por mim? Eu quero orar por ele, por ela. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça, Senhor, esteja movendo cada coração, Pai. Esteja abraçando cada vida. Esteja fortalecendo os braços, as pernas, o cérebro, a emoção. Ó Deus. Pai, como é bom saber que a Tua presença está entre nós. Como é bom saber que o Senhor está aqui, porque essa casa ainda é Tua e ela foi erguida para o louvor da Tua glória. Senhor, que cada homem e mulher aqui dentro hoje saiam daqui como esse samaritano que ajuda vidas, que levanta caídos, que traz de volta à vida os quase mortos dessa cidade. Que João Pessoa experimente aqui, Senhor, as aproximações acolhedoras, a graça que cura, a graça que liberta. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe os seus passos. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe seus filhos, as suas filhas. Que Deus abençoe qualquer pessoa que se aproximar da sua casa e da sua vida. Que Deus abençoe seus vizinhos só por morarem perto de você. Que Deus abençoe os seus sonhos. Que você saia daqui hoje para viver a novidade da graça. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.